dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o Rodrigo Terra, sócio da Monkin, e estou aqui com meu amigo Rodrigo Manteia, do INSPER, e uma nova temporada do podcast em parceria do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha com a Monkin, dessa vez falando sobre empreendedorismo e inovação nas gestões públicas e políticas públicas. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado aí por mais uma temporada. Obrigado, Rodrigo. Essa temporada em parceria com o Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER, né? Eu vou fazer agora uma rodada aqui de apresentações. Acho que era legal, né, apresentar os nossos convidados. Hoje vou começar com o Manuel. Manuel, você pode se apresentar? Posso sim, Rodrigo, Terra, prazer estar aqui. Eu sou gestor público federal há 15 anos e sou professor do INSPER na área de inovação do setor público. Tenho trabalhado aí nessa interseção entre governo e sala de aula dentro do INSPER, no contexto do Centro de Gestão de Políticas Públicas, e muito feliz de estar aqui. Obrigado. Bacana. Bem-vindo, Joelson. Se apresente para nós também. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Terra, pelo convite. Manu, prazer estar contigo de novo. Eu sou o Joelson, fui servidor público da mesma carreira do Manu, de especialista em políticas públicas por 18 anos. E desde 2021 eu vim para São Paulo trabalhar na iniciativa privada, aí na interseção entre também políticas públicas, mas empresas de tecnologia, né? Tentando ajudar aqui do lado de cá do balcão a um melhor entendimento sobre o governo, como que as empresas podem apoiar o desenvolvimento de políticas públicas, especialmente no campo tecnológico. Muito bom. Vou começar aqui uma perguntinha para o Manuel, depois a gente vai trocando aqui. Papo de bar. Boa. Quando eu penso sobre políticas públicas, eu penso numa complexidade grande, num tema de diferentes assuntos e diferentes políticas em si. Uhum. E quando eu penso em inovação, eu penso em olhar muito para frente e trazer o assunto atual para o futuro, levar para o futuro. Como é que você consegue conjugar esses dois temas, né? Políticas públicas, que tem esse peso, e inovação, que tem essa futurologia e esse mindset diferente? Legal, excelente pergunta. Acho que uma coisa importante da gente perceber dentro do governo é que tem uma inovação que é essa inovação de tentar antecipar o que vem, o que vai acontecer, né? Não necessariamente com tecnologia, mas, por exemplo, quando vem uma empresa de aplicativo e faz uma disrupção no mercado de transporte individual de táxi, as prefeituras elas poderiam ter antecipado esse movimento, porque já estava acontecendo em outras cidades, ou porque a tecnologia já permitia isso, e começar a inovar na regulação para entender como lidar com esses novos fatos. Então, tem muito de inovação que a gente chama de antecipatória, né? Ver o que está vindo, impacto da IA no mercado de trabalho. Os governos precisam estar se preparando para fazer alguma coisa sobre isso. Mudanças climáticas, enfim, um monte de coisas que vão acontecer com certeza, a gente não sabe exatamente como, que o governo precisa conseguir se antecipar. Mas também tem muito uma inovação que é uma inovação do dia a dia do serviço público, que está relacionado com você conseguir perceber os problemas e resolver os problemas à medida que eles aparecem. Uhum. E aí tem a ver com você ter um governo que não seja muito engessado, um governo que seja ágil. Isso às vezes acontece bastante bem no Brasil, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo da fila da xepa da vacina, na época da Covid, Uhum. que foi uma inovação no sentido de que você tinha um problema que você tinha poucas vacinas para muita gente querendo. Uhum. E você precisava fazer uma focalização, uma priorização, os mais velhos primeiro, depois as outras faixas etárias. Só que tinha uma situação que você abria um frasco de vacina, chegava no final do dia e não tinha ninguém para dar essa vacina, aquela vacina ia ser perdida. Se tivesse um governo muito engessado, uma UBS muito engessada, ela ia falar, olha, eu não posso dar para ninguém que não esteja na regra aqui, que seja da faixa etária de hoje. Uhum. O que as UBS fizeram? Elas começaram a falar, não, a gente vai criar uma fila da xepa, que é uma metáfora com a xepa da feira, né? Tá sobrando ali uma coisinha, tá sobrando uma vacina, e falando assim, olha, a fila da xepa vai ter uma outra lógica, que não é a lógica que o secretário de saúde, que a secretaria decidiu, é uma lógica que cada UBS vai fazer a sua. Pode ser a próxima faixa etária, pode ser quem chegar vai ganhar a vacina, mas é uma inovação, né? Então, eu acho que a gente pode pensar em inovação olhando para o futuro, mas a gente também tem que criar organizações que sejam capazes de inovar de baixo para cima, assim, em contato com a realidade, né, no cotidiano. E surpreendentemente, isso acontece bastante no governo, mas é que não é, às vezes não é tão vistosa e às vezes a gente acha que é proibido, né? No limite,
essa fila da xepa era proibida, porque não tinha nenhuma lei autorizando, nenhum decreto da prefeitura, do Uhum. prefeito autorizando. Então, a gente gosta sempre de falar, tem um pouco de insurgência no processo de Uhum. inovação, né? Você dá uma quebradinha numa regra ali para gerar valor público, para entregar. Então, eu acho que esse equilíbrio ele tem que ser focado na criação de valor público, né? É engessado, tem que ser engessado, porque a gente não quer nenhum tipo de privilégio, né? Que o setor público distribua privilégio de nenhuma forma. Então, tem que ter regra, mas tem que ter também flexibilidade, servidores públicos que saibam entregar valor público. Então, é dentro desse balanço que eu acho que a gente tem que encontrar. Desculpa até só para Por fazer favor, um claro, adendo claro. aqui no clima do boteco, né? É que eu acho que no fim do dia, também essa experiência que eu vivi, por exemplo, de ter mudado lá do balcão para Uhum. iniciativa privada, eu falo para todo mundo que me fez um melhor servidor público. Porque você começa a entender do outro lado qual que é o impacto das decisões ou das omissões do governo, né? E alguns dilemas, dicotomias, na verdade, que existiam entre, cara, esse mundo privado ou público são muito distintos, .gov, .com não se entende e tal. Isso me parece um pouco de uma ilusão no fim do dia, assim, porque, por exemplo, tudo que o Manu relatou como caso de sucesso, de inovação no dia a dia ali, por exemplo, para mim são elementos que no dia a dia das empresas também estão muito presentes, né? O que faz o cara pensar na xepa da Uhum. vacina? Interesse pelo usuário, conhecimento da ponta, ali, ele tá na ponta entendendo uma dor que está acontecendo, Umbigo no balcão, né? Uhum. um aspecto de ownership também, né? De tipo, Claro. cara, eu preciso resolver Preciso esse resolver. problema para minha É. organização. Autonomia, eu posso fazer isso. Uhum. Esse risco eu tenho como correr. E eu tenho capacidade Uhum. para pensar e implementar uma solução. Por isso que eu acho que essas discussões, inclusive na OCDE fala-se muito, né? Construção de capacidade. No fim do dia, tem uma replicação do que é inovação, que eu acho que ela é adaptável para os dois contextos. Uhum. E todas elas passam por elementos como esses, de tipo, entender o usuário, experimentar, ter autonomia e ter capacidade para pensar soluções e, obviamente, ser capaz de implementá-las, né? Que no final das contas, eu entendo que no governo você tem um arcabouço regulatório que te limita na ação, entre outros motivos, pelo que o Manu também falou, de tipo, não pode ter privilégios, você tem, digamos, rotinas a serem observadas. Mas no fim do dia, as empresas também têm rotinas a serem observadas e constrangimento normalmente pode ser visto como amigo da inovação, né? E não o contrário. Então, eu tive o prazer de, no meu tempo de governo, nos últimos 6 anos dos meus 18, ter convido com servidores públicos que entenderam de forma positiva o constrangimento Uhum. e não negativa, no sentido de ser proativo em pensar soluções dentro do escopo da regra possível, mas gerando um impacto imediato. Eu acho que o GovBR, por exemplo, Uhum. que é algo que hoje tem esse tamanho, essa dimensão, começou muito numa lógica pequena, Uhum. de pequenos constrangimentos do dia a dia, mas Dores. associado a uma visão de longo prazo Sim, incrível, e elas se encontraram lá na frente, entendeu? Acho que teve um pouco disso também. perfeito. Tem outro dia eu tive uma situação onde uma pessoa que trabalhando comigo no Hub trouxe a ciclovia como um exemplo, né? Ele falou, olha, política pública às vezes tem uma conexão muito grande com a inovação transformacional, né? O que aconteceu em São Paulo, por exemplo, com ciclovia há uns anos atrás, ninguém estava pensando em ciclovia, né? De repente a prefeitura colocou uma série de ciclovias, isso causou um estranhamento em bairros tradicionais, porque as pessoas não queriam uma ciclovia passando na porta delas, né? E hoje a gente vê, né, a gente está aqui na esquina da Faria Lima, a gente vê uma quantidade enorme de pessoas usando a ciclovia, né? É uma das, né? Uhum. Então, como que vocês veem isso, assim, né, o papel, né, de política pública, às vezes também como uma avenida para colocar aquela inovação que ninguém está esperando, né? Assim, ninguém foi pedir a ciclovia, talvez tão diretamente, né? E num primeiro momento, fala, mas para que estão criando ciclovia, né? Eu não quero ciclovia na porta da minha casa. E de repente você vê uma cidade onde se usa mais bicicleta porque foi criado o lugar para isso, né? Tem uma lógica, uma adoção que foi acontecendo no decorrer dos anos, né? Que outros exemplos vocês têm assim que vocês acham que funcionou e o que poderia ser feito nesse sentido? É sempre desafiador quando você tem uma prefeitura com uma visão mais ousada
do que o cidadão médio acha que deve ser tomada, né? E eu acho que a gente precisa pensar qual que é o papel do poder público nesse sentido, né? Se ele deve, de alguma forma, usar sua capacidade para direcionar a cidade, no caso, para um lugar mais interessante, com base numa visão de longo prazo, ou se ele deve se adaptar ao que as pessoas estão pedindo naquele momento, né? E acho que o caso do transporte em São Paulo, da mobilidade em São Paulo como um todo, é muito, muito interessante, porque por muito tempo se entregou o que as pessoas queriam, que é quem tinha carro queria mais avenida, mais viaduto, mais túnel. E aí a gente tem a cidade que a gente tem hoje, né? Como as cidades americanas, cheias de carros para todos os lados, estacionamento para todos os lados, o barulho da cidade é o barulho dos carros, e não necessariamente isso traz o que as pessoas querem, né? Que é qualidade de vida, que é poder ter. Então, eu acho que o poder público ele tem um papel de ser, de propor, né? Uhum. De inovar, mas ele precisa conseguir comunicar e convencer, Uhum. né? E no final das contas, a política é um jogo de poder também, né? Uhum. Então, acho que a gente tem esse desafio de convencer. São Paulo tem vários casos de inovações dentro da prefeitura, para não ficar só em uma gestão, né? Mas você teve toda a discussão de cinto de segurança, você teve toda a discussão de poluição visual, que foram Uhum. propostas ousadas, vamos dizer assim, no seu Total. momento, e É. que entregaram valor público também. Sim, tem o Roda Viva sensacional, que da época do cinto de segurança, onde você via, né, era um governo de direita, Sim. né, assim, ultraconservador, e as pessoas, muitos debatedores de esquerda, questionando o cinto de segurança ser compulsório, Sim. né, falar assim: "Cara, usa quem quiser, imagina que você", né, e é legal trazer os contra-exemplos, né, porque a inovação independe de partido político, né. Tem uma discussão que é sobre o sistema de inovação que está em volta do governo que está inovando. Um pouco na linha você tem que ter uma imprensa que, de alguma forma, se você tratar a inovação que o Estado faz, que a prefeitura faz, o que o governo faz, para e passo com o que já está estabelecido, testado, dificilmente você vai vencer, né? A inovação ela sempre vai ter mais dúvidas, vai ter mais opositores, vai ter mais Uhum, dificuldade. Então, tem que ter, por parte da imprensa, do Ministério Público, dos acadêmicos, inclusive da oposição, e a sociedade deve cobrar isso desses atores, que eles sejam um pouco mais permissivos no momento que está sendo proposta alguma coisa para solucionar um problema público de forma inovadora. Porque se você for comparar o que já existe com o que está se propondo, sempre o que está se propondo vai ter mais riscos, vai Óbvio. incomodar mais, uhum, né? Existe O novo, né? o novo sempre vai uhum, incomodar. Tirar Então, da zona de é, conforto. o status quo ele sempre vence, uhum, né? Se você não conseguir permitir. Então, um outro exemplo também da mesma gestão das ciclovias, que foi a questão da redução de danos na Cracolândia, né? uhum, Que era uma política mais avançada, mais adequada, sob todos os pontos de vista, correta para ser feita ali. uhum, Perdeu as eleições, uhum, né? E aí nós estamos aqui 12 anos depois, sem resolver o problema da Cracolândia, ainda tentando resolver de uma forma mais brutalista, vamos dizer uhum, assim, né? Então, quando você não tem esses atores sociais abertos à inovação, a cidade vai ficando perfeito. estagnada mesmo. É. Eu tenho um sentimento também de que nesse tema de inovação, ele parte de algo mais básico até, de que é diálogo, que é entendimento sobre o outro, né? Isso também na minha realidade aqui em São Paulo ficou muito claro, assim, como no fim do dia, se você tem, como o Manu estava falando aqui, uma visão X sobre uma política pública, e você tem stakeholders do outro lado, né, partes interessadas, que talvez não entendam ou sejam, digamos, avessas a uma mudança, provavelmente aquilo, na minha opinião, tem uma origem provavelmente em uma relação de confiança não estabelecida. Então, assim, eu acho que os espaços onde a inovação tem acontecido de maneira mais fluida são espaços onde a interação público-privada ela é mais madura, ela é mais constante e ela tem um arcabouço de regulação dessa conversa mais estabelecido. Então, por exemplo, áreas como Banco Central, Sistema Financeiro Brasileiro,
Cara, é onde mais, pelo menos assim, a minha experiência informa que é onde mais acontece sandbox regulatório. O Banco Central está toda hora chamando startups para fazer uma conversa sobre o futuro do sistema financeiro. O Banco Central é um excelente exemplo. Né? É um excelente exemplo, mas assim, não é à toa. Claro, tem um lado que é um corpo técnico bem formado e bem estabelecido, seguro, né, e tradicional na administração pública, mas os mecanismos de conversa com o mundo privado, lato sensu, tá? Não estou falando só empresas. Uhum. Os mecanismos de conversa, eles são muito bem estabelecidos. Esse diálogo público, ele é muito republicano. Então, isso para mim facilita com que, no fim do dia, a outra parte converse de maneira um pouco menos desarmada, Uhum. queira fazer parte de um processo que ela se sente inserida, contribuindo com a política pública. Então, isso no fim do dia gera um ciclo virtuoso de tipo, eu converso, eu entendo, eu me interesso, eu participo. Sim. Né? E eu estou vendo algumas outras áreas de governo fazendo isso. Assim. Então, no fim do dia, é estranho até imaginar que a sociedade paulista, nos tempos da implementação, da expansão das ciclofaixas, não tem um vocalizado interesse por ciclofaixa. Sim. Especialmente em áreas que, na verdade, ciclofaixa não é exatamente uma inovação. Eu não sei, eu não lembro um momento específico, né, que aconteceu aqui em São Paulo dessa virada de chave, mas assim, no fim do dia, o mundo já estava, boa parte do mundo estava vivendo, um mundo desenvolvido, vivendo esse tipo de implementação, né, urbana. Então, assim, para mim diz muito mais a respeito da forma como os atores estão interagindo do que daquele objeto de política pública em discussão especificamente, né? Uhum. Tem uma questão importante também do gestor, do dono da caneta, do prefeito, do governador, comprar ideia, né? E eu faço um paralelo com as empresas. Empresas abrem áreas de inovação aberta ou projetos de inovação que muitas vezes são projetos muito novos para quem já está lá há muito tempo fazendo. E aí tem sempre aquela repulsa de falar, putz, eu já trabalho muito, vou ter que pensar numa coisa nova, vou ter que mudar um processo que eu já estou acostumado a fazer. Então tem essa repulsa muito comum. Uhum. E quando a gestão, o presidente, os C-levels numa empresa compram um projeto, é um top-down, que eles se envolvem e todo mundo tem que se envolver. Imagino que na questão pública tenha muito parecido com isso também. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, Joelson, você viu os dois mundos, né? Tem uma questão a gente falou um pouco aqui da inovação, o Manu falou, da inovação que vem através de um pensamento diferente de alguma coisa que se faz, mas que não quebra muitas regras, né? Você faz uma adaptação, como foi o caso da fila da vacina, da xepa. Só que quando você vem de uma iniciativa privada, você tem que ser flexível para se adaptar à gestão pública, e a gestão pública tem, de certa forma, um pé atrás de fazer. O quanto o gestor público, no teu caso, foi flexível para receber o serviço que você prestava e o quanto importante é esse equilíbrio? Eu acho que existe uma das coisas que eu notei também é que os setores variam muito, né? Esse tipo de novo, como eu falei agora há pouco, essa maturidade desse diálogo muda muito, né? No nosso caso, ali no Gringo, por exemplo, que é a startup onde eu trabalhei nos últimos 3 anos, o que eu notava? O governo, ele tem uma dificuldade, isso era muito evidente na época que eu estava no governo, que é assim, você está manejando, às vezes, dificuldades problemas não resolvidos do século XIX, com uma demanda da sociedade por soluções do século XXI, né? O Brasil tem essa característica de um país, digamos, subdesenvolvido, mas com demandas de país desenvolvido, né? Uhum. Quando você pensa no mundo digital, o brasileiro é o mais engajado em marketplaces, é o mais presente em redes sociais, tem um aspecto early adopter muito forte, né? Uhum. E aí o que acontece? Eu acho que tem uma pressão sobre o governo em determinadas áreas para fazer esse movimento. E aí, de novo, a depender da maturidade do diálogo com as partes interessadas, o governo se sente mais pressionado ou não. Então, o setor financeiro, por exemplo, eu acho que existe uma boa pressão, um bom incômodo para a construção de novidades, e isso gerou um bocado de efeitos importantes, né? O Gringo trabalhava muito na área de trânsito e mobilidade, que eu acho uma área um pouco mais conservadora do setor público, por assim dizer. Então, a gente tinha uma certa dificuldade, às vezes, até de explicar o que a gente fazia, ou a nossa visão de mundo, o que a gente queria fazer. Então, assim, primeiro, eu acho que para tentar responder sua pergunta em algumas partes,
às vezes você encontra dificuldade, digamos, de conceituação do problema, tipo, o que se quer fazer, porque às vezes o gestor público, você mencionou um pouco, ele tá, cara, ele tá fazendo algo há 1000 anos, ele não tem motivo para pensar em soluções alternativas de forma tão imediata, e aí tem uma startup que está surgindo do outro lado e fala assim, cara, acho que dá para fazer diferente. Daí que ele entenda qual que é essa visão de mundo, que ele mobilize recursos finitos Uhum. direcionados para essa transformação. É um tempo gigantesco. Sim. O que a gente tentava fazer, assim? Primeiro, a mobilização em grupo, né? Assim, acho que um grupo de empresas fez um trabalho de advocacy mesmo, de apoio à construção de políticas públicas, com o sentido de dois aspectos, essencialmente. Um é de transformação tecnológica do setor público, de apoio a essa transformação tecnológica, e outro lado de adaptação regulatória, porque no fim do dia também não adianta você ter uma tecnologia disponível se você não tem um arcabouço regulatório que orienta o uso dessa tecnologia. Cara, é um equilíbrio muito difícil de fazer. Os tempos e movimentos do governo são muito diferentes de uma startup. Já é diferente de empresas lato sensu. Quando você pensa em startups que tem uma ação em escala, Super ágil. disrupção, que demanda movimento ágil, isso se torna mais crítico ainda. Mas no fim do dia, nosso trabalho era pautado um pouco por isso. Tipo, a gente acredita que o trânsito e mobilidade tem um caminho futuro que passa por aplicação dessa e daquela tecnologia. A gente tentava estabelecer diálogos frequentes com o governo nesse sentido, no sentido não só de e, de novo, o gringo nem era fornecedor Uhum. tecnológico para o governo, a gente não vendia para o governo, mas a gente era interessado na transformação digital do governo. Sim. Então, apresentava essa visão de mundo, de futuro, e como a regulação poderia, digamos, apoiar nesse processo a evolução das coisas. No fim do dia também, eu acho, a gente falou de inovação, um último comentário governo, nessa lógica de governo como uma plataforma que, mais do que prover, ele facilita, ele intermedia de alguma maneira diferentes atores para se aproveitar de uma inteligência coletiva que muitas vezes não está instalada no governo, muitas vezes, especialmente no campo tecnológico. É um negócio que, cara, ele não depende só de tecnologia. Então, assim, no fim do dia, acho que a inovação tem uma tendência a ser levada para uma discussão sobre tecnologia. Mas uma das coisas que eu mais vi, que mais me arrepiava nas discussões, é que a regulação no Brasil, ela tende a gerar efeitos não intencionais, ao contrário da intenção original do governo, né? Uhum. Na hora que estabeleceu a regulação. Então, assim, a complexidade regulatória, muitas vezes, quando eu via, era assim, cara, você claramente está tornando esse diálogo das empresas com o governo um diálogo entre contador e advogado. O custo do Brasil, no fim do dia, se trata disso também, né? Tipo, é tão complexo eu atuar, eu Amplo, operar, né? Tão que eu amplo preciso também. de intermediários nessa interlocução, frequentemente contadores e advogados. Isso significa aumento de custo para o empresariado e, no final do dia, redução da competição. Porque, assim, aí as grandes corporações vão ter dinheiro para fazer uma discussão regulatória decente. As startups não. E aí a gente acabou de tirar da mesa do diálogo empresas nacionais disruptivas querendo fazer transformação. Então, no tempo do gringo, eu via muito isso acontecer no sentido de, cara, tem uma dificuldade regulatória para ser vencida que impede que empresas como o gringo floresçam. Sim. Porque é complexo demais, às vezes muda demais também, né? Não era nem tanto o nosso caso, nosso problema era o oposto. Mudava pouco a regulação. Uhum. Ela era muito antiga. Mas tem outros lugares que eu via colegas em outras startups falando, cara, eu não sei o que se quer com a regulação, sabe? Tipo, muda a visão. Eu não consigo fazer um business plan, porque eu não sei para onde vai a intenção do governo, os incentivos do governo em relação a tal agenda, né? Eu acho que tinha um pouco disso. Mudança regulatória, às vezes, ela impede, né, uma empresa que está entrando e que tem uma proposta de eliminar atores, né, ou de mudar a dinâmica do setor, né, de atuar. Ontem, estava conversando com o Paulo Veras, que foi fundador da 99, né, ele explicando que o Uber operou no Brasil durante alguns anos, né, ignorando o fato de que não era permitido se cobrar por uma carona em um carro particular, né?
quando mudou a regulação, a 99 passou a atuar com carros particulares também, mas sofreram com um novo entrante que fechou os olhos para aquela regulação durante algum tempo e foi fazendo, né, um processo de mudança ao contrário, né? Que, que eu fico imaginando o que a gente tem dois grandes, eu acho assim, na minha opinião, a gente discutiu assim, a gente fez duas séries de videocast aqui, uma sobre ESG e inovação, né? Eu acho que tem uma agenda energética e climática que ela é muito importante, que ela é, eu acho, um grande driver de inovação, né, no mundo. E eu acho que depende muito de governo, né? Depende de capital paciente e depende de regulação. Eu acho que tem coisas que a gente vai fazer porque é legal fazer, porque pega mal não fazer, mas tem coisas que a gente vai precisar de regulação. E a outra grande agenda é a tecnológica, mas começando por essa de clima e energia, né? Como que vocês veem essa discussão no âmbito do governo, né? Assim, porque tem coisa que a empresa vai fazer porque é legal, porque ela precisa, porque ela tem que se manter atual, porque o consumidor está de olho, mas eu acho que vai ter coisa que vai precisar vir de cima para baixo, né? Como regulamento. Como que vocês veem isso? Olha, eu não sou especialista na agenda de energia nem ambiental, então acho que tome o que eu vou dizer com um grãozinho de sal, né? Mas eu acho que a gente precisa ter como capacidade do governo como um todo, né, espaços para testar formatos regulatórios, né, testar formatos de incentivos financeiros, e a partir da tentativa e erro, né, a partir da multiplicidade de soluções, das opções que existem, que são criadas por essa tentativa e erro, vão surgir soluções mais efetivas e menos efetivas. A gente está tendo hoje no campo do governo digital, no governo federal, uma iniciativa importante, que é a iniciativa do Cadastro Ambiental Rural, como uma infraestrutura pública digital. Então, a ideia é que vão partir dos dados de todas as propriedades rurais do país, e viabilizar a utilização desses dados para gerar valor público de várias formas, seja ampliando a fiscalização, seja identificando potenciais ativos ambientais para geração de renda com a floresta em pé, manejo florestal, esse tipo. Então, eu acho que o governo tem um papel importante, puxando um pouquinho a pergunta para a discussão de governo com plataforma e de dados abertos, né? Acho que o governo tem um papel importante de entender quais dos ativos que ele tem podem ser usados por esse ecossistema que existe para gerar inovação. E até que ponto o governo precisa ser o motor dessa inovação, ou ele pode ser simplesmente um criador de um ambiente, de um ecossistema, seja organizando prêmios, seja fomentando o ecossistema de outras formas, seja entregando subsídios em alguns momentos e testando a efetividade. E daí acho que tem o outro lado do teste, que é uma avaliação rigorosa de impacto, né? Não adianta nada você testar e daí você não saber se deu certo ou se deu errado, e você simplesmente fala, não, isso aqui parece que foi bom, vamos manter, né, sem ter feito nenhum teste. E testar é sempre fazer avaliação de impacto é sempre um desafio no governo, porque muitas vezes ela implica em você não fazer a intervenção em determinados grupos, para você fazer um grupo controle. E aí vai ter sempre aquela pessoa que vai falar assim, poxa, mas a gente não vai entregar a política pública para esse grupo aqui, vamos supor, né, uma política de concessão florestal ambiental numa determinada região, a gente não vai fazer para ver, comparar os resultados. Não, vamos fazer para todo mundo, claro que vai dar certo. É diferente. Exatamente. E daí você não consegue saber se deu certo, sem saber se deu certo, ou quão certo deu, e aí você acaba perdendo a chance de colocar uma segunda, uma terceira marcha no que está dando muito certo, às vezes por uma pretensão de fazer tudo de forma universal. Eu acho que Eu acho excelente esse teu ponto, desculpa te interromper, Manu, imagina. mas é que eu acho que tem um aspecto importante aqui, e na pele de servidor público eu vivi muito isso, assim, essa angústia de resolver o problema de uma vez para todo mundo no mesmo momento, assim, tipo,
Cara, a gente está há muito tempo aí ralando. É perda de tempo É, no final. O GovBR, por exemplo, não estaria aqui se não tivesse começado de algum lugar Uhum. atendendo um certo grupo de pessoas com um certo tipo de tecnologia que tinha na mão. Sim. Não dá para esperar. Uma das coisas que eu acho que tem que ficar muito clara, e volto na tua pergunta, Rodrigo, é que assim, cara, não fazer é uma decisão. Uhum. E tem um custo de oportunidade isso, social absurdo. Claro. Absurdo. Se você for metrificar isso, e eu acho que tem. De novo, vamos lá. Frequentemente nas políticas públicas, começar de algum lugar é começar. Tô falando que tem que começar de qualquer jeito, sem nenhum preparo, nem nada. Mas assim, não existe essa do tipo. Peraí, eu tô numa paralisia decisória porque eu preciso. Tem muita gente para atender. Sim, vai ter mais de 200 milhões de brasileiros para atender. Agora, pior é não atender ninguém. Uhum. E tem que começar de algum lugar, inclusive porque isso gera aprendizado, Uhum. isso gera preparo do ponto de vista de infraestruturas para. O GovBR também teve esse elemento de escalonamento, né, da capacidade, de gerando capacidade ao longo do tempo. Você Até não, para gerar aprendizado, né? você não gera capacidade e faz. Você vai gerando capacidade à medida que faz. E mais uma vez, o impacto da regulação, seja do ponto de vista climático ou qualquer outro, no fundo a minha resposta seria para qualquer tema, eu acho que o governo tem que ter o cuidado de saber o efeito daquilo que ele está regulando. Uhum. E aí sim, no aspecto regulatório, a pressa em regular é um grande inimigo. Então, você acha que o governo tem diferentes tempos. O tempo de execução da política pública, eu acho que ele precisa ser, num país como o Brasil, imediato, senso de urgência absurdo, para quase qualquer tema. A coisa do regular a atividade privada, e privada de novo, não estou falando só de empresas, stakeholders, instituições em geral. Se você está regulando a vida do brasileiro, você deveria ter muito cuidado em entender a vida do brasileiro para poder ter uma noção dos impactos do que você está gerando. Então, assim, de novo, eu mencionei um aspecto do microcosmo do trânsito e mobilidade, mas esse debate que está acontecendo em Brasília sobre inteligência artificial, e, de novo, acho que também no contexto de ações climáticas, no fim do dia, cara, existe uma linha muito tênue entre alimentar uma política pública positivamente e acabar com a atividade, por outro lado, ou evitar que pequenos entrem no jogo. Assim. Uma das coisas que viver em startup me ajudou muito com a consciência de... A gente fala tanto da soberania do Brasil, soberania tecnológica do Brasil, mas a gente está sufocando o brasileiro empreendedor Sim. de inúmeras maneiras, eu vi isso ao vivo, porque a gente não tem essa relação, ela não é madura o suficiente para ter um correto entendimento de aonde está apertando o sapato do empreendedor, e o contrário também, Uhum. o empreendedor entender um pouco mais a realidade do setor público, as prioridades do setor público, a agenda do setor público. Então, no fim do dia, assim, ser capaz de alimentar este diálogo, voltando ao início da nossa conversa, e ter mais compreensão sobre a realidade, de um lado, do governo que tem uma intenção de política pública explícita, e do mundo privado, digamos assim, que está aqui no mundo gerando emprego, gerando impacto social, gerando renda, isso para mim é o mais importante. E o que eu vejo frequentemente efeitos não intencionais de regulação gerar problemas que poderiam ter sido evitados num diálogo um pouco mais maduro e antecipativo sobre aquilo que se quer regular. Eu acho que isso... É muito difícil você prever o impacto em alguma coisa nova, né? Mas acho que é um desafio bom você colocar regras gerais para reger esse tipo de iniciativa. Sem dúvida. Porque IA, por exemplo, o que vai acontecer? Ninguém Ex- sabe. Não sabe, mas aí você tem que ter humildade para entender, cara, eu não sei. Que tal fazer uma discussão escalonada, de também amadurecer os constrangimentos regulatórios à medida em que as coisas avancem. Porque eu acho que a discussão no Brasil, e de novo, não estou nem aplicando tão explicitamente a discussão de IA, né, para não subverter aqui a mesa, É mas um exemplo sem muito parâmetro, né? mas ele é um bom exemplo de que muitas vezes você está falando
você está preferindo falar mais de responsabilização das empresas do que Sim, o impacto do positivo impacto. desse Entendi, negócio. entendi. Faz Aí, de sentido. novo, a gente volta naquela discussão, tipo, puta, esse papo não vai ser entre empresa e governo, vai ser entre advogados, entendeu? Exatamente. Porque o cara não entende o que está na regulação, a regulação não entende o que o empresário está buscando. Então, assim, essa intermediação, num nível de discussão complexa como IA, ela tem que ser desintermediada. E aí eu acho que essa complexidade gera um efeito maléfico, que é de tipo, ninguém se entende. Essa conversa começa a ser intermediada por 1 milhão de pessoas e no final das contas o efeito prático a gente não vê acontecer, né? Sim. Queria Essa é pegar um uma gancho boa, que o boa Manu... conversa. Essa Essa é discussão do IA aí maravilhosa. dava para. Né? Posso só fazer Que um dá, comentário bem breve sobre essa questão? Eu acho que tem uma dificuldade da gente trazer no nível da lei, da legislação, acertar o nível de granularidade da regulação no nível da lei. Uhum. Né? Frequentemente a gente leva para a lei um nível de rigidez excessivo, porque de alguma forma parece que você não confia Isso. na regulação infralegal Uhum. e no judiciário. Né? Porque se a gente tivesse um judiciário melhor, e nosso judiciário talvez ele seja dos maiores entraves que a gente tem para um custo Brasil mais baixo, porque ele é não só lento, mas ele é irregular, né? A gente não consegue saber para que lado ele vai. Você poderia tentar ter uma regulação um pouco mais estável, um pouco. E para mim o que está acontecendo com a IA é isso. A gente não sabe exatamente o que vai vir, a gente não tem muito medo do que vem e pouca clareza de quais valores vão ser entregues, do impacto da regulação. Então, na dúvida, vamos levar as proibições para a lei e fica uma discussão ali naquele nível. Isso. Tem uma discussão bacana que está acontecendo agora que, né, ex ante, a gente discutiu um pouco as questões de responsabilidade de atores, né? É importante porque hoje a gente vive em rede social uma coisa que poderia ter sido evitada lá atrás, né? Assim, como deixar mais clara a regulação, qual é o papel, né, do dono da rede, né, como moderador, como um controlador, um pouco do que está acontecendo ali, né? E a IA, eu acho que ela vai muito num mesmo caminho, né? A gente não sabe como que vai evoluir a adoção da tecnologia e discutir um pouquinho os parâmetros de regulação, até como premissa, né, de evolução disso, eu acho que é importante. Eu chamaria atenção para uma coisa que eu, como não sou do setor público, mas sou da área de inovação, fiquei tentando fazer um paralelo com o que o Manuel falou e o Joelson. Eh, Tem uma questão que, como metodologia, é completamente possível de se fazer o cruzamento. Primeiro, a lógica do testar pequeno, né? Começar pequeno e testar, e a própria teoria da mudança, né? Porque para você testar uma teoria da mudança, você tem que fazer isso com um grupo de controle, que é o contrafactual ali, que você vai, né? Então, é possível, né? Assim, e as falas, elas são muito complementares, né? Quando você está testando uma teoria de mudança, você está testando num grupo, com um grupo controle, né? E é bem uma lógica também do começar pequeno, né? Não dá para atender todo mundo e nem deveria também, né? Porque você quer imaginar se o que você está apostando ali como impacto vai acontecer de verdade, né? Fiquei bem impressionado, assim, porque com o que você trouxe, porque para mim foi um aprendizado legal, assim. Então, como pode ter gente como eu que é leigo em inovação do setor público, né? Acho que talvez fazer essa conexão ajude a quem está escutando o podcast. Tem uma questão que a gente falou um pouquinho aqui antes, que uma grande oportunidade que as empresas enxergam de inovar em assuntos que eles são pouco especialistas é a inovação aberta. Explicar um pouco de forma simples o conceito é quando as empresas têm uma dor que elas não querem desenvolver dentro de casa, eles vão ao mercado buscar empresas, startups ou afins que possam complementar ou desenvolver, ou já tenham desenvolvidas no caso, e plugar na empresa e fazer esse tipo de trabalho acontecer de forma mais ágil e eficiente. Dentro dessa questão de regulamentação e de oportunidade, como você falou, Manu, como é que você enxerga a oportunidade de fazer inovação aberta com políticas públicas e no governo? Eu acho que a discussão de inovação aberta é uma discussão muito moderna, no sentido de, assim, eu acho que
as organizações públicas que conseguem fazer inovação aberta, e a gente tem algumas hoje no Brasil fazendo, a gente tem a Prefeitura de Recife, a gente tem a INAP, lá em Brasília, tem outras instituições aqui em São Paulo, a própria Petrobras tem, enfim, a Petrobras é um caso totalmente à parte, mas elas estão na fronteira do que eu acho que o setor público deveria estar fazendo. Que é, por um lado, assumir que não se conhece totalmente todas as soluções, que quando a gente vai fazer uma compra, seja numa empresa grande, mas no setor público, a forma tradicional é, eu sei o que eu quero comprar isso assim, me traga exatamente o que eu estou pedindo. Né? E a inovação aberta, ela apresenta para a sociedade um problema que precisa ser resolvido e que o governo não tem clareza ainda de qual a melhor forma de resolver esse problema. Então, parte também num senso de uma certa horizontalidade na relação entre governo e sociedade, em que o governo se coloca de uma forma um pouco menos prepotente e dizendo assim, olha, isso aqui eu não sei como resolver, vamos construir junto uma solução, o que vocês... e a partir desse diálogo, entender as soluções possíveis e fazer uma contratação de startups e fazer um processo de focar em resolver o problema e não em comprar uma solução, né? Acho que essa diferença é super importante. Então, eu tenho visto muitas coisas, a gente tem a legislação, a lei de startup é de 2021, salvo engano, então a gente ainda está engatinhando na implementação dela, e eu acho que é bastante promissor a gente ter um Estado que é capaz de conhecer os problemas que ele quer resolver, eu tenho muito absenteísmo nas UBS, as pessoas marcam a consulta e não vão. Hoje a gente tem um dado que é quase 40% das consultas de especialista nas UBSs, as pessoas faltam. Né? Então você tem um especialista, você tem um slot, mas a pessoa não vai. Por que ela não vai? Fila, né? E daí você tem fila. E você tem fila. Exatamente. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Uma solução seria o governo falar assim, eu quero comprar uma solução de WhatsApp, notificação para resolver esse problema, porque eu ouvi dizer que isso resolve. Daí ele compra essa solução. Funciona, não funciona, funciona bem, funciona mal, mas ela é uma solução possível. Você leva para uma inovação aberta, o pessoal vai falar assim, não, nessas comunidades aqui, o pessoal não usa celular porque não pega. Aqui é uma área ribeirinha. O que vai funcionar é um barco com alto-falante em cima. Né? Então, a solução ela tem que estar adaptada ao problema e não uma solução única, o famoso one size fits all. Né? Não é uma solução única para tudo. Então, eu acho que a gente pensar em inovação aberta é a gente pensar em resolver problemas públicos de forma coletiva. E para mim, quem está fazendo isso está brilhando. Esse aí é o típico problema que você trouxe, que é facílimo de resolver com inovação aberta, com startup, e pode ter mais de uma solução, né? Até bem ilustrado aí, com a fila da xepa, né? Quem está livre, quer uma consulta, abre lá o especialista, as UBSs, isso aí tem solução, né? Totalmente, tecnologia para arrumar tem, e poderia ser facilmente tratado num desafio de inovação aberta, né? E esse desafio é de mão dupla, né? Porque assim, o que o Mano está falando, fica bem evidente o benefício para o governo de se abrir para ouvir a sociedade em geral, né? Mas tem um benefício para as empresas de ter, do lado da demanda, que é o governo, um redutor de risco, um demandante qualificado, um gerador de escala, que o governo é, e ainda tem o efeito demonstração. Que é tipo, puta, olha só. Resolvi o problema. Resolvi o fulano lá. Então assim, de novo, parece que eu tô andando em círculos aqui, porque a gente tá o tempo todo falando de diálogo, relação horizontal, você fez uma imagem mais bonita e efetiva do que a que eu tentei fazer. Essa relação horizontal, ela tem benefícios dos dois lados. Então, de novo, aquela perspectiva que eu estava trazendo aqui de alguém que esteve num startup brasileiro, de empreendedores brasileiros, sofrendo com regulação, com preconceito, com falta de tecnologia, com rigidez regulatória. No fim do dia, o que eu vi seria muito lindo pro governo estar aberto, não porque a gente apenas vai resolver um problema público. A gente vai gerar a possibilidade de novas empresas surgirem, de disrupção tecnológica surgir no Brasil, porque alguém está conversando com um gerador de demanda muito qualificado. O Estado é um gerador de demanda qualificado.
as demandas mais importantes desse país estão no colo do Estado. Sim. Eu vivo dizendo, né, assim, na minha visão, digamos, minha forma de ver o mundo, nem todo problema público requer uma resposta estatal. O que significa dizer que vários desses problemas serão respondidos pela própria sociedade. Sem dúvida. E se você coloca na mesa regras para esse diálogo, e esse diálogo amadurece, você no fim do dia está gerando, nesses exemplos todos que a gente trouxe, a oportunidade de brasileiros empreenderem e trazer soluções novas para outros brasileiros. Então, eu acho que a gente deveria também aplaudir o papel do Estado Uhum. como um gerador qualificado de demandas e aplaudir qualquer tentativa de um diálogo produtivo entre Estado e sociedade para a geração de novas tecnologias, novas formas de resolver esses problemas, né? Porque, de novo, eu acho que tem um efeito de demonstração, escala, redução de risco para as startups é muito importante, redução de risco, Sim. né? E Mas aí vai entrar um novo Você episódio. sabe que Acho que a gente tem Só que pensar sobre um novo episódio só sobre como fomentar empreendedorismo a partir de políticas públicas. Exato. É. Acho que a gente tem que... ou de conexão com o governo. Por exemplo, a gente tem no Hub tem uma série de health techs e o sonho deles para escalar é a conexão com o SUS. Sim. Né? Assim, Afinal, você trouxe o exemplo que falou, cara, até não, um isso aqui milhão de não, resolvidos. mas como que você vai escalar? Ele fala, vou conectar com o SUS. Beleza, né? Como? How que to, conecta? né? O Raul Mas assim, são soluções que poderiam dar acesso, né, a diagnóstico, né, ou mesmo a melhoria do processo de agendamento de consulta que você trouxe aqui como problema agora, né? Isso tudo tem um monte de gente assim com know-how tecnológico, com possibilidades ali, com hipóteses que podem ser testadas no processo de inovação aberta, e esses empreendedores sonham que, cara, se eu conseguir colocar isso no SUS, eu escalei. Se colocar em 3% do SUS, Exato. Resolve o país, claro. eu acho que, se me permite, Terra, só um último comentário sobre essa questão do diálogo, né? A gente precisa ter um Estado que seja nem grande, nem pequeno, mas que ele tenha o tamanho e a capacidade certa para fazer o diálogo, né? Então, só funciona no Banco Central, só funciona na ENAP, só funciona na Prefeitura do Recife, porque tem gente, servidor público, estável, capacitado, em diálogo, que não tem medo de sentar com uma startup e ser, de alguma forma, cooptado por ela, né, que é capaz de estabelecer os limites, mas que é capaz também de fazer o diálogo, né, de abrir as portas, de sentar, de escutar. Então, eu acho que é uma agenda de adequação da ação estatal que passa pelo fortalecimento das carreiras públicas, né, de ter servidores públicos bons, capacitados, e do lado de cá também, porque você tem muita gente no setor privado muito boa, mas você também tem muita falta de capacidade no setor privado, né, empresas com capacidades variadas, não as grandes, mas também tem as pequenas, as que estão, enfim, a gente tem um plano de força de trabalho no Brasil como um todo que precisa ser adereçado, né? Eu queria, estamos caminhando para o final, uma dica de cada um de vocês para um empreendedor que queira começar alguma relação com o governo, ou que possa colaborar não só com o negócio, como ajudar em algum tipo de política, que vocês dariam para quem está começando ou para quem já tem um negócio que pode se conectar? Eu diria, procure esses lugares onde o governo, as prefeituras já estão num nível de maturidade para estabelecer esse diálogo. Acho que existem lugares dentro do governo que existe um diálogo mais aberto, né? Eu indicaria, por exemplo, o ciclo de inovação aberta da Prefeitura do Recife, que acho que está no 3º ou 4º ciclo, tem problemas em várias áreas, na saúde, na educação, nos transportes, e são espaços que estão integrados com o Porto Digital, com os diálogos que têm que ser feitos com as startups, então eu acho que é um ambiente super rico, porque se for bater na porta assim, seca, né? Com licença, com quem eu posso falar Com quem eu sobre... posso falar sobre isso, e a gente às vezes encontra pessoas assim do setor público, né, que chegam ali um pouco perdidas, sem entender nada do que está acontecendo, e aí a diferença de informacional é muito grande, assim, de um lado e de outro, e aí é muito difícil, assim, parar a padaria para fazer uma lasanha, sabe? E você, Gelson? Eu vejo todo mundo, e especialmente o empreendedor, como um servidor público, cara, atualmente. Para mim, no fim do dia, todo brasileiro devia estar gerando
valor para a sociedade brasileira. E acho que os empresários, de um lado, têm esse papel, do outro, os servidores públicos têm esse papel. O cara que está começando e precisa e, de novo, no Brasil, não existe empresa que não dependa de uma conversa com o governo, com o Estado, infelizmente. Você pode não vender para governo, você é diretamente impactado pela regulação do governo. Minha dica, cara, se capacite para essa conversa. Acho que o Manu tem razão. Assim, acho que são mundos que eles não são tão diferentes, mas eles são diferentes por conta da falta do diálogo. E se capacitar para essa conversa é importante e não desistir. Honestamente, porque você vai ser testado, cara. Você vai ser testado. Se o cara é bom empreendedor, ele vai ter resiliência. Por isso que Eu todo vivo mundo isso todo diz, dia. né? Por isso que todo mundo diz, né? A estrada no Brasil é tão esburacada que o cara monta negócio em qualquer lugar do mundo, né? Falam muito isso sobre o empreendedor brasileiro, né? Que ele é capaz de navegar um território tão complexo que é capaz de gerar valor em qualquer lugar do mundo. Nem acho que isso é exatamente a realidade, né? Eu acho que a gente tem um setor público com cada vez mais áreas de excelência absurda. Eu acho que tá melhor, não tá pior. Acho que tá melhor do que ontem e pior do que amanhã, definitivamente. Mas é isso, assim, eu acho que tem que se capacitar. Essa conversa tem que ser feita por partes interessadas um no outro, com muita empatia, mas capacidade de diálogo e resiliência. Perfeito. Considerações finais, Rodrigo? Não, aprendi um monte hoje aqui. Obrigado pelo papo, Manuel, Joelson. Obrigado pelo Assim, convite. Eu agradeço. muito legal. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Mais um Manuel. episódio. É isso, mais um. Obrigado, Joelson. Obrigado. Vou encerrar aqui, então, mais um episódio do podcast sobre empreendedorismo e inovação na gestão pública. Estamos falando hoje sobre inovação aberta, basicamente, mas entre muitos outros assuntos que pintaram aqui, foram bem legais. Então, até a próxima. Um oferecimento do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e da Monkin. Até a próxima. Obrigado.